Quando surge um sujeito que tenta fazer mudanças importantes para tirar o atraso num país dominado por poucos grupos, para resgatar valores que vêm sendo perdidos ao longo das últimas décadas, para impedir assaltos aos cofres públicos e que cumpre o que está escrito na nossa Constituição, ele é massacrado. E isso acontece porque aqueles que se beneficiam dessa situação não admitem mudar e fazem de tudo para tirar da frente quem está disposto a fazer essas mudanças. O quadro é claro, são todos contra um. Um lado tem opositores que deixaram o país arrasado quando foram governo. Tem também parte do Congresso que inclui corruptos de carteirinha e velhos conhecidos aí por suas façanhas nada republicanas. Ministros do Supremo e de outras esferas do Judiciário que ignoram o que está escrito na Constituição. Uns por atacar sem base legal e outros por não reagirem a isso. E a grande e velha imprensa, que perdeu benefícios e também a credibilidade, mas que ataca diariamente o presidente, apresentando, na maioria das vezes, narrativas falsas, fabricadas, que servem de pretexto aí para outros grupos abrirem inquéritos e justificar ações contra o presidente da República, seus apoiadores e até familiares. Só que no outro lado tem o Jair, né, o presidente mais odiado por todos esses grupos, mas que conta com o apoio e a indignação das pessoas comuns, aquelas que na ponta sentem os efeitos e as consequências das atitudes e decisões dessa minoria dominante. A realidade é que essas pessoas estão cansadas de tudo isso, né? Sentem até vergonha com o que está acontecendo aí no Brasil. Só que a impotência e a acomodação dessas pessoas está dando lugar à indignação e a movimentos ordeiros que clamam por mudanças. Ninguém aguenta mais, o país precisa andar para frente, né? E essa turma faz de tudo aí para que isso não aconteça. Só que as pessoas indignadas às vezes criam uma expectativa de que esses problemas que se acumulam há muitos anos podem ser resolvidos numa canetada ou até mesmo com uma intervenção militar. Mas isso não é bem assim. Na semana passada, após o presidente do Senado desconsiderar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes feito pelo presidente Bolsonaro, e ele fez isso até por meio da Advocacia Geral da União, e aí a gente vê que os argumentos que o Pacheco usou não convencem nem um estudante no primeiro período do curso de Direito, né? Foi um balde de água fria que parece ter sido jogado nessa questão. Por outro lado, com a proximidade das manifestações programadas para 7 de setembro, alguns rompantes de radicalismo começaram a surgir. Mas aqueles que querem mudar o país e pensam, e aliás precisam, né, entender algumas coisas que o grupo que quer manter tudo como está provoca o presidente o tempo todo, justamente para ele tomar uma atitude fora dos limites constitucionais e dá o argumento que falta para o impeachment dele. O Bolsonaro já disse que sabe onde é que está o câncer do Brasil, né? Eu acredito que você também, né? Mas ele afirmou categoricamente que uma guerra dessas só se vence com informações, e por isso que eu acho que ele tem cartas na manga aí que vai mostrar no tempo certo. Ao contrário do que pensam alguns, cada derrota sofrida pelo presidente quando ele encaminha para o Congresso ou para o Supremo não são derrotas. Veja que elas se transformam em feridas expostas e cada vez mais expostas que vão desgastando aqueles que estão atacando o presidente. Isso é um jogo de muita paciência, não é para qualquer um, não. Eu estou de acordo com a estratégia que ele vem utilizando. Se ele discutir com esse pessoal que quer tirá-lo do poder, ele não vai vencer a guerra. Como eu disse, são todos contra um. Ele vai ganhar é pelas atitudes dele, não pela discussão pura e simples, né? Não vai ser uma vitória momentânea alcançada com uma discussão que vai fazê-lo ganhar essa guerra. O sentimento negativo e a má vontade provocadas acabam sendo muito mais fortes do que uma eventual mudança, né? E uma mudança momentânea da opinião pública.
porque depois ela acaba caindo na realidade e volta a apoiar o presidente, porque está vendo o caminho que as coisas estão tomando. E aí a gente vê que ele está no caminho certo. O Bolsonaro está fazendo as pessoas concordarem com ele pelas suas atitudes. Ele até poderia falar um pouco menos e agir mais, assim como fez no caso concreto do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas esse é o estilo dele, também não vai mudar da noite para o dia. Mas o saldo disso tudo é positivo. Hoje a gente vê que já tem juristas que até então eram considerados de esquerda, que já começam a contestar atos tirânicos de alguns ministros do Supremo, justamente porque eles estão, ou melhor, porque eles não estão obedecendo o que está escrito, aquilo que está escrito na Constituição, né? E também pelo ativismo aí, judicial e político que eles estão fazendo escancaradamente e sem o menor pudor. O que o Bolsonaro faz é expor as entranhas de todos aqueles que querem derrubá-lo. E como é que ele faz isso, né? Obedecendo aquilo que está escrito na Constituição. Ele vai arrebanhando cada vez mais gente a seu favor. Abusos aí estão ficando escancarados, e tudo isso por causa dessa estratégia adotada pelo presidente. Isso me faz lembrar até uma história que eu li uma vez, uma situação vivida pelo grande artista e escultor Michelangelo. Isso aconteceu por volta de 1502, lá em Florença, na Itália. A igreja de Santa Maria del Fiore tinha um bloco de mármore, que era considerado uma peça magnífica, mas um escultor desastrado, ele tinha feito um furo, por engano, no lugar onde iriam ficar as pernas da figura, que ele estava esculpindo, né? O que acabou mutilando a figura. Só que a pedra era tão magnífica que o prefeito de Florença pensou em chamar um Leonardo da Vinci ou algum outro mestre da época para dar uma solução. Mas ele acabou desistindo, porque todo mundo que via aquilo dizia que era impossível recuperar aquela peça. Só que o Michelangelo tinha amigos em Florença, e esses amigos acabaram, diante desse problema, contactando ele, que vivia em Roma, para ir até Florença e fazer um exame minucioso da pedra mármore. E quando ele fez isso, ele concluiu que podia esculpir uma figura muito bonita, adaptando para a pose a forma de como a pedra tinha sido mutilada. Um tempo depois, quando ele já estava finalizando a obra, que realmente tinha ficado um negócio espetacular, né? O prefeito de Florença entrou lá no estúdio onde ele estava trabalhando, olhou aquela peça enorme e disse que, apesar do trabalho magnífico que ele fez, ele mostrou que o nariz da figura estava grande demais e que então a peça ia ficar inutilizada. O prefeito de Florença, ele se achava um grande especialista, mas o Michelangelo percebeu que ele não sabia nada do que estava falando, porque ele estava vendo a estátua de um ângulo que dava a impressão de que o nariz estava desproporcional à figura. E ele, daquele local, não tinha uma boa perspectiva. Mas Michelangelo foi malandro, né? Ele pegou o cisel e um pouco de pó de mármore na mão e fingiu que estava alterando o nariz da estátua, como se estivesse concordando com o que o prefeito falou. Quando ele terminou essa suposta alteração, ele levou o prefeito para ver a estátua por outro ângulo e perguntou se havia ficado melhor. Bom, o prefeito, quando olhou, disse que Michelangelo tinha dado vida à estátua com aquela alteração que ele tinha sugerido. Veja que o Michelangelo podia arruinar a sua obra se seguisse o conselho do prefeito. Só que ele sabia que o político era vaidoso e se achava dono de um julgamento estético, né, do qual poucos eram capazes de ter. Mas Michelangelo foi muito astuto, né? Ele não quis discutir com ele, muito menos ofendê-lo. A solução que ele encontrou foi a de mudar a perspectiva do prefeito sem que ele percebesse que essa tinha sido a causa da sua má impressão inicial. E ainda ficasse com a impressão de que ele é que tinha influenciado na criação dessa escultura. Michelangelo fez o que ele queria, apenas com atitudes e não com discussões. Ele não ofendeu ninguém e provou que estava certo. Parece que é isso que o presidente está fazendo. Você tem alguma dúvida?